pessoas a estar próximo de Jesus, de conhecê-lo, de ter intimidade. Eu falo que em Filhos de Sião, vou cansar, vou morrer repetindo isso. Nós temos um privilégio muito grande de Deus ter trazido ao coração da pastorinha todo esse ensinamento, tudo isso para nos tirar da nossa mediocridade, de estarmos vivenciando uma religião que não nos leva para perto dele. Então, você hoje fique bem atento aí. Apesar de toda a dificuldade que nós estamos tendo na transmissão, mas Deus tem capacitado o Pedro aqui, e nós estamos aqui para ouvir o que ele tem para falar com a gente nessa noite, na viração do dia, no início da semana, para a gente começar, para aqueles que são místicos, né, com o pé direito. Deixe essa palavra achar um lugarzinho especial aí no seu coração. Em Filhos de Sião, nós temos o privilégio de, a cada dia, ter uma palavra que nos enche, que nos transborda, que preenche as lacunas, que nos revigora, que nos dá energia para caminharmos mais e mais, para que a gente possa ter mais anseio por ele, para que naquele grande dia a gente consiga ir para morar com ele, né? Vivenciar tudo aquilo que a palavra nos revela. Então eu queria que você ficasse não só aqui, né, de corpo presente, mas de espírito, de alma também. Deixa o Espírito Santo falar com você nesse dia, nessa noite. Guarde essa palavra que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Eu tenho certeza que depois que você ouvir essa palavra e registrar, você vai falar assim: Deus, muito obrigado, porque eu precisava ouvir isso e eu vou caminhar conforme a tua palavra manda. Então eu queria que nesse momento você, junto comigo, não me deixe aqui sozinho, não. Você junto comigo feche os seus olhos, agradeça a Ele pelo dia de hoje, um dia tão maravilhoso. Você pode estar perto das pessoas que você ama, você teve mais um dia de fôlego, você pode contemplar todas as belezas que Jesus fez para você viver nessa terra. Então eu queria que você fechasse os olhos, entregasse a vida do Pedro, que vai ministrar aos nossos corações aqui um louvor, e também a vida da pastorinha, que tem entregado a vida dela para nos trazer aquilo que é melhor. Tem morrido todos os dias para viver o que Jesus quer que ela viva, principalmente enquanto ela sempre diz, quando ela está como líder, né, como pastora de todos nós. Então não dê de ombros. Igreja, nós precisamos acordar, sair desse sono que nós entramos nele. Nós precisamos viver, não só falar e achar bonita essa palavra e daqui a pouco, daqui a meia hora, esquecer do que foi ministrado aos nossos corações. Que nós possamos, né, nessa viração do dia, arrancar um sorriso de Jesus pela nossa vontade de ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. Deixa o Espírito Santo achar um espaçozinho aí no seu coração, que você abra de fato os seus ouvidos, que você anseie por Ele, que você anseie em estar com Ele, que você anseie em ter intimidade com Ele, que você anseie em ter esse amigo Jesus pertinho de você. Vamos orar, agradecer e entregar ao Senhor esse momento? Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem proporcionado. Obrigado pela minha família. Obrigado pela pastorinha, minha esposa. Obrigado pelo Pedro, meu filho. Ah, Jesus, essa família que eu nem mereço, de tão especiais que eles são. Mas o Senhor um dia olhou para mim, teve misericórdia e achou que poderia me dar essa família para tomar conta. Paizinho, que o Senhor, meu Deus, sempre encontre em mim um anseio, um desejo de estar perto de Ti. Paizinho, que eu nunca, Pai, Pai, negue, que eu nunca vire as costas para o Senhor e para a Tua palavra. Pai, muito obrigado por essa família, obrigado por cada filho de Sião. Toma cada vida, Pai, que está aqui conosco agora, que o Senhor seja para eles nessa noite aquilo que eles necessitam. Mas que o Senhor também possa, Pai, regozijar e encontrar no coração de cada um o desejo de ouvir a Tua palavra e de viver para Ti em intimidade, em comunhão. Que eles possam ser, de fato, Pai, amigos do Senhor, que eles Te conheçam verdadeiramente. Paizinho, toma a vida da pastorinha nessa noite, toma a vida do Pedro. Que o Teu Espírito Santo fale através da vida deles nesse pequeno momento que nós vamos ter aqui. Que a Tua palavra, Jesus, penetre como uma espada nos nossos corações e que ali, Jesus, possa nascer uma semente que seja semelhante a Ti, Pai. Que nasça em nós um desejo a cada dia de viver
para ti, conforme as tuas escrituras, Paizinho. Pai, toma cada filho de Sião, como eu disse aqui, toma cada família, cada lar, que essa palavra, Pai, possa ser propagada, que o teu amor, que as pessoas deixem nascer o amor do Senhor no coração, para que o teu evangelho verdadeiro, a tua palavra da verdade, possa alcançar os quatro cantos da terra. Toma essa igreja, Pai, que agora se reúne aqui na tua presença, que o teu Espírito Santo, Pai, possa sondar os nossos corações e visitar cada um dos que vão ouvir dessa palavra nessa noite. Pai, eu te agradeço nesse momento, entregando esse culto nas tuas mãos. Toma as nossas vidas, os nossos corações, a nossa mente, que a nossa alma, Pai, possa ser governada pelo teu Espírito Santo. Pai, é o que eu te peço nessa noite, nesse momento, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, nós vamos ter aquele momento de louvor também com Pedro. Que você continue aí em oração, preparando. Eu acredito que você já esteja com seu coração preparado durante todo o dia para ouvir essa palavra. Mas fique mais um tempo aí falando com o Paizinho. Fala com ele nesse momento, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Continue com seus olhos fechados. Que nesse momento as nossas casas possam se transformar em um ambiente de adoração, em um ambiente de desejo de Jesus, em um ambiente em que ele se sinta à vontade. Que você possa continuar com seus olhos fechados e começar agora a desejar, a gerar um desejo, um anseio, uma fome por Jesus através das suas palavras, das suas atitudes. E que no decorrer desse culto, começando de quando o pastor abriu, as nossas casas possam se transformar em uma atmosfera onde Jesus se sinta livre, onde Jesus se sinta bem-vindo. Cante isso, fale isso para Ele agora. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar. Cante isso, fale isso agora. Amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Que através das nossas palavras, daquilo que a gente diz, daquilo que a gente expressa para Jesus, não só aqui, mas todos os dias, a atmosfera das nossas casas possa mudar. Que Jesus possa se sentir adorado e elevado nas nossas casas, em especial agora. Transforme agora o ambiente através das suas palavras. Faça com que Jesus tenha um espaço através daquilo que você diz, através daquilo que você canta para Jesus agora. Se sinta à vontade para adorar Jesus. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me
chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Você pode senti-lo, você pode contemplar, notar a presença de Jesus aí no quarto, na sala, no banheiro, onde você estiver. Você pode sentir, você pode ter um coração sensível para vê-lo, para notá-lo. Diga as suas melhores palavras, cante a Jesus canções únicas, canções suas. Diga a Ele, fale a Ele coisas especiais agora. Faça com que Jesus se sinta à vontade mais uma vez nas nossas casas. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Que o Senhor possa, Jesus, inundar a terra que nós somos. Que o Senhor Jesus possa nos inundar com a sua presença. Jesus, que o Senhor possa encher e preencher as nossas casas com o seu andar, com o seu agir, Jesus, com o seu sorriso. Que o Senhor, Pai, se sinta à vontade para fazer morada não só no meu coração, dos meus irmãos, mas de todas as pessoas que te amam, que te desejam, Senhor. Que o Senhor possa se sentir livre e com espaço, Jesus, nos nossos corações e nas nossas vidas, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ser tão bom e tão bondoso conosco, Jesus. Muito obrigado por o Senhor ser tão amoroso. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor por cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, por o Senhor nos deixar te sentir mais uma vez. Queremos sempre continuar, Senhor, te desejando e te ansiando. A cada dia, Jesus, a cada semana, a cada mês, Senhor. Independente das situações e independente, Jesus, do que aconteça. Nós queremos continuar contigo. Continuar, Jesus, sentindo cada vez mais do Senhor, Jesus. Cada vez mais de quem o Senhor é, papai. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Muito obrigado, Jesus, por esse momento especial, por esse tempo que nós tivemos para te adorar, para te buscar. Que você, nesse momento, agora abra seus olhos, que você possa estar com um coração alegre, um coração feliz, para receber agora aquilo que Jesus quer nos dar através da vida da pastorinha. Que você possa recebê-lo aí na sua casa com muito amor e com muita alegria. Um beijo. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos felizes por mais um culto. Tudo do jeito que Jesus quer.
Hoje nós vamos fazer o culto por aqui. E, na verdade, eu até me sinto mais à vontade aqui. Mas tudo bem. Ele que sabe melhor para nós, né? Eu queria lembrar vocês de dizimarem e ofertarem, para que quando tudo isso passar, a crise passar, você mesmo não se sinta envergonhado por Jesus não ter podido contar com você na crise. Essa semana é a semana que nós mais temos coisas a pagar, que é a semana do dia 20 até o 25. Então, você que ainda não dizimou, não ofertou, faça isso o quanto antes. Já Jesus, como eu disse para vocês aquele dia, ele permanece fiel porque ele não pode ir contra ele mesmo. Jesus é fiel. E eu quero dizer que todos sejam muito bem-vindos, mais uma vez, aqui no nosso culto de domingo, culto da família. E nós vamos começar relembrando o verso que tem permeado esses cultos da família, que é Malaquias, no capítulo 4, verso 6, que diz o seguinte: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E esse converter aqui, vamos relembrar umas coisas importantes. Esse converter aqui aponta para a harmonia, para a paz, para muito amor mútuo nas famílias, o coração dos pais gentilmente disponível para os filhos, esses os amando de forma sobrenatural, repetições de padrão sendo eliminadas, feridas sendo curadas, velhos conflitos e ódios sendo abolidos na atmosfera de respeito mútuo da presença de Deus. É isso que esse verso quer nos dizer. E essa palavra de Malaquias, ela marca um tempo de transição. Vocês viram comigo na sexta-feira na escola, né? Quando a gente falou de um tempo a outro, 14 gerações. Este tempo aqui é aquela transição. E aquele período de 400 anos de silêncio também está contemplado aqui até Jesus. E Jesus que nasce numa família, como eu já disse para vocês, e depois se torna esposo de uma esposa que somos nós, a igreja. Jesus está muito acostumado com a família, ele ama a família, porque a família faz parte do projeto original de Deus. E a família é uma unidade que se relaciona com Deus. Tem coisas que vale a pena recordar do que nós falamos até hoje, essa é uma delas. E também lembrar vocês que a família foi um local planejado por ele, para que o ser humano, ou para que cada ser humano chegasse aqui e encontrasse um lugar para ser abrigado, acolhido, amparado, preparado para a vida, formado com boas crenças e bons valores, para que pudesse então caminhar e fundar a próxima geração, porque Deus é um Deus que se relaciona conosco de forma geracional. Ele é um Deus individual, é um Deus de vertical, mas ele também é um Deus da horizontal, enquanto família. Ele fala para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu me relaciono com vocês geracionalmente. E nós falamos que nós precisávamos entender algumas coisas que Jesus tinha nos dado, as disfuncionalidades, nós falamos. Na última reunião sobre isso, nós falamos das perdas dos vínculos familiares e o tanto que isso pode causar de mal para os nossos filhos, como causou a muitos de nós também. Depois, eu combinei com vocês de nós falarmos de uma história de perda de vínculos familiares, que é a história de Jefité. É o que eu vou fazer hoje. Provavelmente depois nós vamos falar de José como um pai a ser referenciado e depois sobre os papéis. A verdade é que nós estamos aqui mais um domingo, nos empenhando para colocar nossa casa em ordem. E eu digo duas casas. Eu digo essa casa onde você está com a sua família, mas também esta casa aqui. Porque se essa casa não for colocada em ordem, é impossível que a outra seja colocada. Então hoje nós vamos, como pais, assistir esse culto lembrando desta casa, família, e também desta casa pessoalmente falando. Perda dos vínculos familiares
que eu falei para vocês e quero recordar também, que é o quê? É quando uma grande quantidade de pessoas em uma sociedade começa a perder o contato ou a não mais saber quem é o pai, quem é a mãe. Cada filho de um pai diferente, não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, quem é o marido da mãe, quem é a mulher do pai, não sabe, as pessoas, alguns homens não sabem nem quantos filhos tem por aí. É por isso que naquele momento também eu me referi aos jovens, eu me direcionei aos jovens e disse, quero repetir também. É por isso que você, jovem, que está aqui me ouvindo, precisa pensar que não é só uma questão de não poder isso ou não poder aquilo, mas uma questão de entendimento, que constituir uma família, ter filhos, não tem só a ver com satisfação pessoal e projeto pessoal. Filhos precisam de um pai, filhos precisam de uma mãe, filhos precisam de uma família com condições de abrigá-los e fornecer para eles aquilo que eles precisam para viver o propósito original. É tão importante antes de se casar, você que não casou ainda, resolver as questões da sua casa primeiro. Ter estabelecido uma intimidade com ele, porque só na intimidade com ele que isso é resolvido também. Não há outra forma. Nós vamos falar disso em breve também. Ter estabelecido essa intimidade com ele e já tê-lo colocado em primeiro lugar na sua vida. Perder esses vínculos essenciais, que são os vínculos familiares, fere as próximas gerações e fere também o coração de Deus. E nós falamos que nós recebemos, vamos lembrar disso que é importante para hoje, que nós recebemos da nossa cobertura familiar, que é o nosso útero, o lugar de vida, onde nós fomos testados organicamente, mas também espiritualmente e emocionalmente. Recebemos 3 coisas dessa cobertura: identidade, relacionamentos, lembra disso? Capacidade moral e emocional de se relacionar. E em terceiro, heranças. E aí eu quero só lembrar uma coisa aqui sobre heranças muito importante. Gente, sobre herança, que não é a maldição hereditária, mas existe sim uma influência, um bater na porta, lembra? Uma visita. Mas sobre isso, acima disso, acima da influência, acima do bater na porta, existe uma palavrinha chamada responsabilidade. Porque embora seja muito mais fácil nós pensarmos o contrário, influência não é uma obrigação. Não é porque bateu na minha porta que eu vou abrir. Influência eu não tenho obrigação nenhuma de viver. Influência é só influência. Aí a gente encontra pessoas que vão aproveitar disso e dizer: ah, pastora, hoje eu ando errado, então já descobri por quê. Não é culpa minha. Eu sou torta assim, eu sou torto assim, porque meus pais eram tortos. Pessoas que usam uma palavra tão linda como essa para pretexto, para transferir responsabilidade e culpa e também para pretexto para desobedecer. Não é nada disso. Quando nós falamos de herança, nós estamos falando de uma influência, que acima dela existe a responsabilidade, eu posso decidir. Mas todos nós aqui, ou a maioria de nós, difícil falar todos, né? Mas a grande maioria, nós viemos de famílias disfuncionais em algum momento. Não tem ninguém aqui que nasceu na família da propaganda da margarina. Todo mundo aqui viveu em famílias com algumas disfuncionalidades. E nós estamos aqui, gente, firmes em Cristo, tentando, voltando no que temos que voltar, ressignificando muitas questões com responsabilidade e sem culpa. Então, essa conversa que nós estamos tendo aos domingos sobre família, elas são fortes, mas elas são para esclarecimento. Essas conversas, e principalmente a de hoje, que é com muito temor que eu vou passar para vocês, aquilo que Jesus pediu que eu passasse. Já estava aqui há tanto tempo, mas hoje foi o dia que ele escolheu. Quando nós estamos falando, e principalmente da de hoje, é para que a luz entre, é para que a luz clareie alguns lugares que você ainda possa não ter visto. E não para você se amparar na sua passividade, de dizer, ah, por isso eu sou assim,
Isso é muito fácil para nós e ainda, além de ser fácil, é uma grande covardia. É uma grande falta de coragem de enfrentar e delegando para outras pessoas aquilo que é de responsabilidade nossa. Mas essas conversas não têm esse objetivo. Elas têm o objetivo de clarear, de iluminar lugares escuros, como Isaías um dia disse. Jesus até repetiu isso no Novo Testamento. Um povo que jazia, ou um povo que estava sentado em grandes trevas, viu uma grande luz, ouviu uma luz. Então, o que você vai fazer? Você vai sair da passividade e entrar na ação com tudo aquilo que Jesus quer te entregar, com tudo aquilo que hoje Ele vai falar. Essas conversas de hoje e dos outros dias são para que nós possamos entender Malaquias 4 e também para a gente preservar as nossas próximas gerações. Sabe por quê, igreja? Casas divididas não vão subsistir. Famílias divididas, repartidas. Eu até me lembrei de uma pessoa que falou, nossa, aqui em casa tem 2 grupos da família. Num grupo da família tem fulano, ciclano, beltrano e no outro tem o resto. Famílias divididas, repartidas, não vão subsistir. E essa questão de grupo não é uma questão só do grupo do WhatsApp. É como se existisse uma parte separada de outra. E Deus não está nesse negócio. Não está mesmo. Então, eu quero que você entenda hoje com essa conversa que nossa casa precisa se juntar, ainda que nos custe alguma coisa. Para que então? E por que isso tudo? É tudo por causa dele. É tudo por ele. É tudo para ele. Por quê, pastora? Porque isso tudo, gente, fará com que os próximos, os nossos e nós estejamos mais suscetíveis a obedecê-lo. Estejamos mais suscetíveis à intimidade com ele. Que estejamos nós mais vulneráveis, como nós aprendemos ontem, na presença dele. Que estejamos nós mais entregues a ele. E que o coração de Jesus, então, se alegre do Pai também, que desejou tanto isso tudo. E eu vejo o mal trabalhando de uma forma não mais sutil, mas ainda sutil para aqueles que não conseguem enxergar. E então, entendido isso, eu posso falar de Jefité com vocês. Lembrando novamente que a história de Jefité não é um pretexto para a sua passividade. Não é um pretexto para você colocar a culpa em alguém, mas é uma compreensão de coisas que nós já fizemos, por não termos sido curados. E eu quero lembrar vocês que a cura, ela é um processo. Existe uma diferença entre nascer de novo e se converter. Nascer de novo está relacionado à salvação. É quando eu digo eu aceito Jesus e o Espírito de Deus começa a operar no meu espírito, trazendo uma regeneração do meu espírito. A salvação acontece no espírito. Mas quando nós falamos de conversão, e a Bíblia fala de conversão, em breve eu vou falar disso melhor para vocês, nós estamos falando de algo que acontece na alma. E tudo que nós estamos vivendo aqui é sobre conversão que eu estou falando. Porque lá na salvação, lá no primeiro momento, a gente fez 2 coisas que eu vou ensinar outro dia. Agora, nós estamos num trabalho de conversão. E sabe o que eu descobri? Que depois eu explico, mas já guarda no seu coração? Eu descobri que ninguém vai trilhar o caminho da conversão distante de Jesus. Então, as igrejas, nós precisamos parar para pensar mesmo em amizade com Deus, em zacar, em intimidade. E eu louvo a Deus pelo nosso ministério profético, que colocou isso em nós de uma forma tão maravilhosa e nos salvou de estarmos no número dos que não estavam falando do que era necessário para que haja conversão e para que não haja perda de salvação. Então, essa palavra, ela é toda para que você seja mais íntimo dele. Porque ninguém ferido consegue ser amigo de Jesus. Eu preciso entender algumas coisas sobre mim para eu viver plenamente com ele. E é perto dele que eu descubro quais coisas são. Então, nós estamos nesse processo. Tudo que eu estou falando de família é para esse processo de conversão, para esse processo de aproximação.
que só pode viver e entender quem já está colado nele. E como nós estamos vivendo Zacar há 2 anos, nós já sabemos muito sobre isso. Eu espero. Saber, sabemos. Viver, vivemos. Então, entendido essas coisas, eu quero lembrar que a cura é um processo, que a cura exige salvação, não. É uma decisão, falei ali, eu aceito Jesus, mas se você não, depois da salvação, começar o processo de conversão e de amizade com Jesus, você vai perder a sua. Então, essa é um processo que exige uma decisão própria, uma disciplina, e quando você decide, Jesus te dá a mão e avança com você. E quantas vezes, já quero lembrá-los, nós fomos pais, mães, líderes, pastores, irmãos, amigos, sem antes sermos curados. E os resultados, nós já experimentamos todos eles. E eu consigo concluir que nós somos um milagre na presença de Deus, como Ele cuidou de nós. E hoje eu quero falar de uma história que relata os resultados da perda de vínculos familiares. São muitos pormenores sobre a história de Jefté, sobretudo pormenores teológicos. Eu não posso entrar nisso hoje, nós vamos nos ater a uma pergunta de Jesus para nós, que a cada vez me mostra a necessidade de continuar me empenhando junto com Jesus em algumas coisas que acontecem na Terra, para que então a gente tenha, como líder, como pastor, respostas espirituais mais inteligentes para esse tipo de questão aqui. Porque a libertação, no processo de libertação está o processo de conversão. Quando nós falamos em libertação, isso não é novidade para nós, mas eu quero reiterar, nós não estamos falando de demônio. Demônios são colaterais no processo de libertação. É só o resultado. Porque é assim, olha, quando nós estamos num lugar que tem muito lixo, os parasitas são inevitáveis, as moscas, os ratos. E aí você pode trabalhar, como a gente trabalhou por um bom tempo, armando as ratoeiras, colocando remédio para matar as baratas, ou nós podemos limpar e desinfetar o local, para que parasita nenhum volte. Aí você se lembra daquele verso que está no Novo Testamento que diz: quando o demônio sai de uma casa, lembra? Então, não adianta nós continuarmos trabalhando e ficarmos expert em fazer armadilha para rato, em fazer armadilha para barata. Nós temos que trabalhar tirando lixo. É assim que Jesus quer. É assim que o perfume dele começa a exalar na nossa casa. Então, o que é que nós vamos pensar hoje sobre Jefté? A pergunta é: o que pode fazer um pai ou uma mãe sacrificar sua família de alguma forma? O que pode fazer você, pai ou mãe, que está me ouvindo, fazer algo que coloque a sua família completamente nas mãos de Satanás, vulnerável, entregue? O que faria você sacrificar sua família? Talvez você pense: nunca faria isso. Acho melhor esperar até o fim dessa mensagem. Muitas vezes, nós sacrificamos sim as nossas famílias. Então, Jesus pensa e quer que você pense no seguinte, sobre essa história que tem muita discussão teológica. Ele quer o simples. Ele quer que você e eu pensemos agora em uma mãe e seus filhos e sua casa, em uma pastora e suas ovelhas, em um líder de uma empresa e seus empregados, em um amigo e seus amigos, em todas as relações. Mas sempre começa pensando a partir de você. O que você fez e não o que fizeram com você. Está diante de nós hoje uma história que relata um dos resultados da perda dos vínculos familiares. Jefté, ele entra na galeria dos heróis da fé. Fica famoso por um voto bastante estranho, que inclusive é motivo das grandes discussões teológicas. Vamos abrir a nossa Bíblia, que hoje nós vamos precisar dela. Hoje o culto ele vai ser um pouquinho mais demorado. Abra em Juízes, no capítulo 11.
E eu gostaria que você até marcasse algumas coisas aí, porque essa história, ela marcou muito para mim quando Jesus me deu, me ensinou, e eu acredito que vai marcar também para você. E para você que vai constituir família, para você que vai gerar, você que é jovem que está me ouvindo, que privilégio para você ouvir essas coisas agora. Quanto mais novo, maior o privilégio. Juízes 11, nós vamos ler aqui primeiro o verso 30, do verso 30 em diante. E eu vou sinalizar o que você vai marcar, só o fato de marcar já nos desperta para alguma coisa. 30. Posso ir, gente? 30. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente, marque-se totalmente, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, marque na minha mão. 31. Aquilo que, saindo da porta da minha casa, marque saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, e com aquela vitória que ele pediu, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Marca, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Quero lembrá-los que o holocausto é um sacrifício totalmente queimado, não é uma parte, é totalmente. Então vamos rever o 31 para entender. Jefité falou no 30, num voto que ele estava fazendo a Deus, que se Deus desse totalmente para ele os filhos de Amon nas suas mãos, aquilo que saísse da porta da casa dele, de dentro da sua casa, ao encontro dele, quando ele voltasse em paz, aquela pessoa, o que saísse de dentro da casa dele, ele ia oferecer como holocausto, como sacrifício. Por que esse voto é estranho? Porque Deus deixa claro na Torá que ele não se agrada de sacrifícios humanos. Mas eu não posso entrar nisso. 32. Assim Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os deu na sua mão. Marca, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. 34. Vindo, pois, então Jefité venceu. Vindo, pois, Jefité a Mispá, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro. Marca, eis que sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e danças. E ela era filha única, marque, e era ela a única filha. E não tinha ele outro filho nem filha. 35. Aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes. Então marque, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Verso 40. Que as filhas de Israel iam, de ano em ano, lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o Gileadita. Marque, o Gileadita. Nós estamos diante de um texto mega discutido teologicamente. Texto que ninguém nem gosta muito de pregar. Jesus quis que a gente se embrenhasse por essas bandas. Mas eu quero e preciso me distanciar dessa discussão para que eu possa cumprir exatamente o papel tão simples que Jesus me pediu e que liga com o que nós já aprendemos. Jefité quer dizer aquele que será do Senhor, ou esse será do Senhor. Vamos lá.
Jefité está diante de uma situação de guerra, enfrentando esses inimigos que você leu comigo, os amonitas. E ele queria tanto vencer, gente. Parecia que tinha uma coisa dentro de Jefité que ele tinha que vencer. Ele precisava vencer de qualquer maneira. E ele precisava tanto de vencer que ele fez um voto. E falou com Deus, se você me der essa vitória, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, quando eu chegar, eu vou oferecer em holocausto, totalmente queimado. Palavra usada para sacrifício. Mas soa muito mal esse voto, como eu já disse para vocês, por causa da própria Bíblia, da própria Torá, que Deus tem aversão a sacrifícios humanos. Ele não deixou Abraão fazer isso com o filho dele, lembra? Ele só aceitou isso sobre o seu filho porque lhe traria de volta filhos e ressuscitaria. Seria um sacrifício inteligente e aceito pelo próprio Jesus que seria sacrificado. Mas aqui é que se instala, para que vocês fiquem sabendo, a grande briga teológica sobre Jefité, onde nós não podemos entrar. Mas a questão é, o que levaria uma pessoa a fazer um voto desses? Você que tem família, em nome de algo que você deseja tanto, vai saber por quê, daqui a pouco nós vamos saber. Você seria capaz de fazer um voto onde a sua família pudesse ser sacrificada? Aí você pode pensar, pastora, mas ele não sabia que ia ser a filha dele. Ah, eu imagino que ele não pudesse saber, mas com certeza cogitou que poderia também. Até porque ele só tinha uma filha. E a sua esposa. É óbvio que ele cogitou de alguma forma. É óbvio que Jefité, por mais que ele tivesse algum tipo de problema, ele cogitou a ideia de que alguém da sua família seria sacrificado. E ele só tinha uma filha, gente. Eu não posso afirmar que ele sabia que ia ser a filha, mas ele precisou pensar nessa hipótese. Precisou ou não precisou, gente? É claro que ele precisou, mas parece que Jefité estava disposto até a sacrificar sua própria filha em troca do seu sucesso pessoal. Talvez você pense, puxa vida, Jefité, hein? Não veja assim essa palavra, veja assim, poxa vida, Juliana, hein? Em nome de um sucesso pessoal, em nome de um desejo que estava gritando dentro dele, não tem problema se a minha família for sacrificada. O que levaria um pai a isso? Essa é a pergunta de Jesus para nós. O que tem levado tantos pais e tantas mães em nome de um sucesso pessoal, em nome de realização de projetos pessoais sonhados que têm a ver com traumas da nossa infância, em nome de uma prosperidade, em nome do prazer sexual, em nome de uma condição melhor de vida, um padrão de vida um pouco melhor para mostrar para alguém também que é sempre assim, em nome de si mesmo. Sacrificar seus filhos, o que faz a gente fazer algo assim? Queimar os nossos filhos totalmente. Queimar como, pastor? Eu nunca pus fogo num filho meu. Queimar no abandono. Queimar na ausência de nós neles. Queimar com a rejeição. Queimar com o desprezo no momento que eles possam mais estar precisando de nós. Será que Jefité foi mesmo um vitorioso, gente? Que tipo de vitória pode ser tão maravilhosa quando a nossa família vai para o ralo? Que tipo de vitória? Nós precisamos pensar no quanto, hoje, agora, nós já temos que começar a sentir um quebrantamento que passe de dentro para fora em nós. Enquanto ouvimos essa palavra, nós precisamos pensar no quanto nós precisamos nos entregar a Jesus hoje. Nos vulnerabilizar diante dele, dizer, Jefité, tem J, igual a Juliana. Ah, Jefité, tem aí, você vai falar, tem muito da fulana ou do ciclano. E já que o nosso coração já começa a se quebrantar, nós precisamos conscientizar de que nós precisamos de cura,
que nós precisamos usar as ferramentas que Ele tem nos dado, as ajudas que Ele tem nos dado, para que nós possamos vencer o que nós temos que vencer, sarar as feridas que nós precisamos sarar, acerca das nossas perdas, as nossas perdas de vínculos familiares. E é isso que Jesus quer que você e eu pensemos nessa noite. Enquanto eu te conto agora a vida de Jefité, é para você pensar em uma ação imediata. É para nós pensarmos em uma ação imediata. E você que não está casado ainda, que não gerou, pensa assim, será que eu já estou pronto e pronta para isso? Agora eu quero te contar um pouco aqui da vida de Jefité. Eu espero conseguir contar, porque essa mensagem ela já está ocupando um lugar em mim, tipo a de José e as 7 forjas. Não sei se vocês já me ouviram falar dessa mensagem, mas todas as vezes que eu prego essa mensagem, ela mexe muito comigo. Eu me emociono de ver como Jesus é capaz de dar as mãos para quem aceita o processo. E logo, logo essa pessoa está no governo. É isso que Jesus espera de nós hoje também. Mas eu queria que a gente não usasse régua para medir o nosso amigo Jefté. Eu queria que nós descêssemos do nosso trono de juízes, que Jesus detesta. Ele já até falou, né? Não chamei vocês para isso. Hora nenhuma deixei esse desígnio para vocês. O juiz sou eu. Então nós vamos descer dos nossos julgamentos. E isso é um bom exercício para nós exercermos também com a nossa família. Vamos tirar a régua das nossas mãos e vamos entender uma história que pode explicar uma situação tão terrível como essa, mas não tão distante de nós assim como nós esperávamos. E que a gente possa se ver aqui também. Nós estamos falando isso tudo de Jefité agora, que vamos começar sobre a vida dele, não para você se vitimizar. De novo eu estou falando. Mas para você estar atento sobre a sua família, sobre a que você vai constituir e também sobre o que você ainda precisa superar. Se quisermos, nós podemos superar tudo em Deus. Então vamos dar um mergulho na alma de Jefité? Vamos ver o processo que precisava acontecer de conversão e não tinha acontecido ainda? Vamos junto comigo? Vocês podem ir junto comigo para um mergulho na alma de Jefité? Quem aceita esse desafio? Porque é um desafio, gente. Vamos ver os bastidores da vida desse homem, para que possamos, os pais e os que vão constituir família, o que a perda dos vínculos familiares pode gerar em pessoas boas, em pessoas de Deus como Jefité. E então olharmos para a nossa casa agora com mais atenção. As 2 casas, a nossa e a família. Nós teríamos aqui 3 coisas para falar de Jefité, mas hoje nós vamos falar só de uma. Jefité era um adulto com a personalidade descompensada. É fácil rotular um filho de problemático, né, gente? A gente fala, nossa, meu filho é muito problemático. Mas quando você começa a conversar com a mãe e com o pai do filho problemático, você vai perceber que esses pais são problemáticos. E o resultado disso, família disfuncional, perda de vínculos. E a consequência está na queixa. O meu filho é muito rebelde. É fácil também a gente rotular e medir com a nossa régua uma pessoa de problemática demais. Nós taxarmos uma pessoa, alguém da nossa família, quem sabe, de nossa, fulano é problemático demais. Mas no início da história de Jefité, nós vemos alguns acontecimentos traumáticos que comprometeram, sim, não tenha dúvida, a personalidade, e estes são sutilmente registrados aqui, nesse livro best-seller chamado Livro de Deus, a Bíblia. Nenhum vai superar esse. Juízes, capítulo 11, agora vamos lá no verso 1, que a gente leu o 30, né? O voto. Mas vamos ver o que antecede o voto agora. Juízes 1, preste muita atenção nesse texto,
Que as palavras saltem do texto para o seu coração. Nós estamos no mergulho na alma de Jefité, não se esqueça. Vamos marcar coisas aqui também. E era então Jefité, o gileadita. Queria tanto estar na igreja agora para pedir para vocês repetirem. O gileadita. Ele era um gileadita. Você se lembra dessa cidade? Há um bálsamo em Gileade. Ele era dessa cidade, nasceu na cidade do bálsamo. Vírgula. Homem valoroso, marca gileadita. Marque homem valoroso, vírgula. Porém, filho de uma prostituta. Marque até prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Marque Gileade gerara a Jefité. O pai de Jefité se chama Gileade. A mãe de Jefité é uma prostituta. Verso 2. Também a mulher de Gileade, peraí, agora entrou uma outra mulher. A esposa de Gileade, a oficial. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefité. Marque expulsaram a Jefité. E lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Marque, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Para aí. Já vimos algumas coisas importantes, mas eu quero te lembrar que nesses 2 versos que eu li, nós estamos vendo Jefté perder identidade, relacionamento e herança. As 3 coisas que nós recebemos nos vínculos familiares. Verso 3, que não acabou. E então, Jefté fugiu de diante de seus irmãos. Marque, fugiu de diante dos seus irmãos. Vírgula. E agora vem um dado também precioso. E habitou na terra de Tobi. Marque, habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefté. Põe se juntaram a Jefté marcado. E saíam com ele. Para mais uma vez ficar provado que semelhante anda com semelhante. Eu olho para esse texto, só isso que nós vamos ler já basta. Eu olho para esse texto e falo, uau, 3 versículos, uma vida. Jefté é um homem que nasceu na terra do bálsamo, mas não foi sarado. Jefté nasce na terra do bálsamo, tem um pai que chama Gileade, mas ele não foi sarado. Jefté, aqui agora, lá no acontecimento do voto, um homem valoroso de Deus, mas Jefté era um líder que não foi curado. E, obviamente, era um pai que não foi curado. Inclusive, Jefté era um grande líder, eu tenho que salientar. Por quê, pastora? Porque ele se destacava em tudo. Está aqui no texto, né? Ele mobilizava pessoas, ele conseguiu vencer. Ele servia aqui, nesse momento, a Deus com integridade. Ele tinha princípios aqui, ele era um homem valoroso, a própria Bíblia está dizendo. E eu quero te fazer uma pergunta, será que nós não nos encaixamos nesse verso aqui, nisso que eu fiz aqui agora? Será que nós também não somos grandes líderes? Pelo menos temos potencial? Vamos ver se a gente não encaixa. Olha aqui, ó. Nós estamos hoje em uma congregação tão abençoada, que está sempre a jorrar para nós da fonte. Nós todos temos potencial para liderança, inclusive em Filhos de Sião, todos são líderes. Nós todos temos um coração desejoso de servir a Deus e hoje ainda mais de estar próximo dele.
como nós temos aprendido, como nós temos servido ao Senhor com integridade, somos tão valorosos. Como Jefté também era valoroso, mas Jefté não era curado. E tudo isso, primeiro sobre Jefté e depois sobre nós também. Se trata, isso que eu falei agora, de ser um homem de Deus valoroso, de ser um grande líder, de mobilizar pessoas. Isso tudo é só um prato da balança. Eu queria que você lembrasse agora, imaginasse, eu não sei se você tem memória disso, acho que os mais jovens nem devem ter, daquela balança que tinha 2 pratos. Vocês se lembram? Os mais velhos lembram aquela balança que tem 2 pratos assim? Lembre dessa balança. Essa parte que eu falei aqui agora é a parte que está de um lado da balança de Jefté. Como está também do nosso lado. Nós também nos encaixamos aqui. Mas agora vem o porém. E no porém nós temos que colocar o segundo prato agora na balança. Porém, filho de uma prostituta. A Gênese de Jefté mostra uma herança terrível. Jefté era filho de um fruto de adultério. Jefté foi o motivo do arraso de uma família. Porque a mãe de Jefté, gente, ela não era concubina de Gileade. A mãe de Jefté, ela era uma prostituta. E o pai, um adúltero. Nesse único verso, que eu considero a gênese da vida de Jefté, você e eu podemos perceber informações sobre esses 2 pontos. O pai, a mãe e de onde ele era. Então ele tem um pai gileadita que se chama Gileade, uma mãe prostituta e ele nasceu em Gileade. Só que nós também já conseguimos ver em 3 versículos um monte de coisa como rejeição dos meios-irmãos, relacionamentos de Jefté desgraçados dentro da sua própria família, destroçados, quase foi linchado por essa família, emocionalmente foi banido, e foi banido também de casa, banido da própria cidade e banido sem herança. É como se Jefté não fizesse mais parte da família. E agora nós vamos viver em paz aqui, sem Jefté. Jefté foi banido daquela casa sem herança, deserdado, sem identidade, o filho da outra, o filho da prostituta. Jefté, você é um bastardo. E carregar este nome pode parecer simples para você que não carrega. Pode parecer simples para você que não está vivendo exatamente isso. Jefté sai perdendo as 3 coisas que os vínculos familiares podem oferecer. Mas sabe o que é que mais tirou Jefté de casa? A indiferença do seu pai. Por quê, pastora? Porque o seu pai era o Gileade, lembra? Ele tinha o nome da cidade, mas de bálsamo, ele não tinha nada. Nada. Esse pai, ele era passivo. Vai saber por quê também, né, gente? Como nós estamos estudando aqui a história de Jefté, teríamos que fazer a história de Gileade. Mas ele não fez nada. O pai, e pai é figura que tem que fazer. Pai não é figura para estar passiva, é figura para estar ativa e com voz. Nós vemos um pai passivo, que, olha só, ele não resolve uma situação que ele mesmo havia criado, mas era ele que deveria resolver. Nós temos talvez um pai, não sabemos, que se sentia tão culpado daquilo que havia feito, que permanecia calado e pressionado pelos seus próprios filhos. Ou seja, papéis invertidos. De qualquer maneira, papéis invertidos. Quando os irmãos deserdaram Jefté, o pai tinha que fazer alguma coisa. Mas esse pai nada fez. Sabe por quê? Porque esse pai não tinha voz, gente. Quem tinha voz eram os irmãos. E até quando os anciãos expulsaram também Jefté, o pai não fez nada. Eu te garanto. Por que a senhora garante? Porque Jesus me disse. Sabe o que mais doía em Jefté? Foi o seu pai não ter feito nada. Jefté não estava preocupado com o que os irmãos diziam.
Jefité não estava preocupado com tudo que estava acontecendo. Ele só queria que o pai tivesse uma ação. Que o pai não fosse tão passivo. E é esse estigma que ele começa a nutrir. É essa ferida que ele começa a nutrir por toda a sua vida. Mas a indiferença do pai é algo que nós precisamos prestar atenção mais profundamente, pois esse é o cerne do problema de Jefité e de muitos de nós. Porque o que acontece? Eu quero que você agora entenda uma coisa. O reino de Deus, gente, ele funciona em cima de duas palavras: aceitação e aprovação. Nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente e que nos aprova condicionalmente. O reino do mal trabalha com outras palavras, preste muita atenção. Ele trabalha com rejeição, ele trabalha com culpa, com comparação e com discriminação. E uma pessoa, um ser humano, ele pode reagir sobre essa rejeição que você viu o Jefté viver de inúmeras formas, mas principalmente de duas. Primeiro, se rebelando, sonegando perdão, reagindo sempre agressivamente como resposta, como defesa, ou essa pessoa pode reagir de forma passiva, se fechando, se trancando e se atacando, sem saber que está se atacando. E se eu fizesse uma pergunta aqui agora para nós, somos 61 pessoas aqui nessa sala. Quem aqui já se sentiu rejeitado? Todas as mãos vão se levantar. Pode estar um pouco até enganada, mas acredito que todas vão dizer: um dia eu já me senti, sim, rejeitado. Não sei se você sabe, mas 1/3 dos brasileiros não tem o nome do pai na identidade. Estão trabalhando agora para retirar a comemoração do Dia dos Pais. O que prova que, por enquanto, Satanás ainda continua sendo o príncipe desse mundo. Gente, agora pensa na liderança que nasce de Jefité. Que tipo de liderança? Porque nós somos pais, mães, mas também somos líderes. Nós lidamos com os nossos chefes quando nós não somos, mas sempre estamos liderando alguém, a nossa casa. Que tipo de liderança nasce de um homem desse sem cura, de uma mulher sem cura? Nasce líderes controladores, nasce líderes manipuladores, que têm desejo de que as pessoas vivam por conta deles, por nossa conta. E essa foi a brecha que o mal entrou e desconectou de vez Jefité da sua família. Por isso que, como igreja, como pastores, nós precisamos acordar como pessoas, primeiro sobre nós mesmos, logo resolver as nossas questões, porque Deus disse, eu falei isso para vocês na aula de Abacuque, procurei alguém que estivesse na brecha, mas eu não encontrei ninguém. E sabe de que brecha que eu estou falando? Da brecha de Jefité, da brecha que havia na vida de Jefité. Sabe quantos Jeftés nós podemos ter nessa sala? Um grande número. E alguém tem que estar nessa brecha, mas como estar nessa brecha sem antes ser curado? Fora dessa sala, nós temos inúmeros Jeftés e Deus continua dizendo, eu procuro alguém para se colocar na brecha, mas eu não encontro ninguém, porque nós ainda estamos vivendo e somos movidos por nossas vaidades, por nossos problemas não resolvidos, por nossas perdas de vínculos familiares, que nós estamos com elas aqui, mas estamos correndo de enfrentá-las. Mas ninguém vai enfrentar para você. E enquanto você não enfrentar, você nunca vai poder estar na brecha por outros. Deus nunca vai poder te aprovar nisso. Precisamos pensar nessas coisas. Precisamos estar na brecha porque Jesus precisa, mas não sem antes estarmos curados. Sabe o que eu entendi com essa palavra? Que ele falou no início do ano com as mulheres. Curadas para ser ambiente de cura. Eu percebo que Jesus vai começar por nós.
É muita confiança, hein, meninas? Mas eis-nos aqui. Jefité sai de casa com a indiferença do pai aqui. Com a vergonha da mãe prostituta aqui. Jefité fugiu, gente. Nossa, como isso parece conosco. Jefité fugiu. Sabe por quê? Fugir é mais fácil. Mas talvez nós não podemos julgar o Jefité. Talvez naquele momento ele não tinha recursos emocionais para fazer tão diferente. E talvez ele não tivesse recebido nenhuma orientação como nós hoje estamos recebendo para fazer diferente. Jefité foge, só que tem um probleminha. Jefité foge, mas ele sai da situação, mas a situação não saiu dele. E não sai dele. Ela permanece. E Jefité, então, ele vai sair, gente. Mas ele vai sair com uma mochila. E dentro dessa mochila, ele vai colocar todas essas pedras. E é assim que Jefité saiu de Gileade. E eu quero dizer para você que são Jefités que chegam nas nossas congregações. São Jefités que chegam em nossas equipes. São Jefités que chegam em nossas empresas. São Jefités e nós não podemos mais fechar os nossos olhos. Nossos pais podem ser Jefités, sem saber. Nossos chefes podem ser Jefités. Nossos líderes podem ser Jefités. Nossos pastores podem ser Jefités. Nossos irmãos de sangue podem ser Jefités. Os nossos amigos também podem ser Jefités. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender, gente. Eu digo isso, nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas a partir do novo nascimento. A partir do que elas dizem que querem Jesus e não do que elas ainda estão fazendo no caminho da conversão. Porque senão nós vamos receber o homossexual e vamos estereotipar na religiosidade. Senão nós vamos receber o tatuado de piercing ou qualquer coisa que seja diferente do que é religioso e não vamos saber tratá-lo. Procurei alguém que estivesse na brecha, mas eu não encontrei ninguém. Não dá para você olhar para uma pessoa a partir de agora e pensar assim, nossa, como fulano é problemático. Não diga isso sem antes conhecer essa história. Jefité sai. E talvez os Jefités que nós convivemos, viu, gente? Nós não sabemos como eles reagem. Talvez você converse com uma pessoa e fale, nossa, como fulano é criador de casa. Nossa, como fulano é difícil de lidar, tipo intragável, só dá patada, tudo é problema. Aí você pode ter certeza que pode ser um Jefité que está reagindo para fora, né? Mas também pode ser que você esteja convivendo com um Jefité introspectivo, que o caldo está entornado para dentro e também vai te dar sinais para fora. Sai Jefité, então. Ele diz dentro dele, eu estou saindo daqui rejeitado, estou saindo daqui banido, mas eu voltarei. Voltarei para provar que sou alguém. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência. Aliás, não. Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. Eu vou fazer, eu vou ser, eu vou realizar para mostrar que eu não sou isso ou aquilo. E essa pessoa vence, porque Jefité venceu. Ela vence tudo, talvez ela tenha até sucesso profissional, como Jefité teve. Talvez ela seja uma pessoa, ou ele, uma pessoa valorosa, top, mas por dentro, arrasada. Eu quero te lembrar de uma figura que todos nós conhecemos, acho que até os mais jovens. Vocês se lembram do Michael Jackson? Deus me trouxe ele à memória, de forma muito séria, inclusive. E lembrou dessa vida para mim. Gente, eu nunca ia imaginar lembrar de Michael Jackson. Na minha vida, nem nunca fui fã de Michael Jackson.
Ele disse para mim, ali está um exemplo público de um Jefité. Porque o Michael Jackson, você sabe a história dele, né? Ele era negro. E ele saiu também de casa, foi rejeitado. Mas ele queria provar para o pai dele que ele seria alguém. Vivia à base de remédios, que inclusive o mataram. E aí? Duas maneiras. Ou a pessoa deprime, desiste, se vitimiza, agindo passivamente sobre suas perdas de vínculo. Ou podem fazer também da dor uma energia. Essas pessoas que reagem passivamente, tá? Fazem da dor uma energia para vencer a qualquer preço, ter sucesso humano, mas dentro está destruído ou destruída e arrebentada, para piorar a situação. Sabe onde é que Jefté foi se habitar? Foi habitar em Tobi. Tobi. Você precisa estudar sobre Tobi. Jesus não está deixando eu falar as coisas de estudo. Mas sobre Tobi, lugar de homens levianos, lugar de homens marginalizados. Mas Jefté não está falando que ele era homem valoroso e via a Deus. Ele se tornou. Ele está tentando. Quando ele faz o voto, ele já estava tentando. Mas ele se sentia marginalizado, ele estava à margem da sua própria família. Com quem você acha que ele ia se juntar? Com semelhantes. Só para mais uma vez ficar provado que alguém que tem dificuldade de se ajustar no plano familiar vai conviver com os que estão à margem. E isso também acontece dentro da nossa casa. Ei, mãe, pai que está me ouvindo, abre os seus olhos para essa casa, mas também para essa turma que você tem por filhos e dê uma olhada em tudo isso. Jefté tem um problema, gente, guardado, difícil de lidar. Concorda? O bastardo, mas ele tinha que crescer. Não, a consequência é o que você viu. É o segregamento. É não resolver e sair andando e fazendo para provar que é. Então, nós temos uma balança na vida de Jefté. Temos na sua também e na minha. De um prato, nós já falamos no início. O que tinha no primeiro prato? Coisas muito positivas, ó. Gileadita. O remédio estava lá. Corajoso, valente, com potencial para liderar, servia a Deus com seriedade, procurava ser um homem de valor, de princípios. Pensando em tudo isso, nós podemos nos identificar aqui, o nosso Gileade. Queremos agradar a Deus, tal como Jefté. No segundo prato, coisas muito negativas. Filho de uma prostituta. Não é fácil dormir com esse barulho não, gente. Seus irmãos de outros pais, de outro pai, de outra mãe. Uma mãe que ama a imoralidade. Uma mãe que ama o sexo. Só um filho de uma prostituta pode te explicar e me explicar. Só a partir do que ele te contar que você vai saber. Mais nada. Do contrário, você pode dizer assim, não imagino como seja. Que essa é a realidade. Esse negócio de eu imagino, não. Não imagino como seja, Jefté. Só um filho de uma prostituta sabe qual é a dor existencial que se carrega por conviver com uma vergonha crônica dessas. Isso é destruidor. A balança de Jefté. A balança de Juliana. A balança de... E foi aqui, porém, que todo o potencial de Jefté se descompensou. Ele passou a ser referencial, ter como referencial de identidade essa história tão distorcida. Isso tudo comprometeu a formação da personalidade de Jefté e compromete a de qualquer pessoa. E aí, vamos morrer? Não. Nós estamos aqui lidando com isso, nada a ver. Lembra que eu falei várias vezes no início que nada a ver? Então, nada a ver. Jefté, debaixo da rejeição, da imoralidade, ele era, sim, a expressão da vergonha daquela família, resultado da tragédia. Isso destruiu Jefté por dentro, se sentia inferior, o inadequado filho da outra. O ataque mais fulminante de Satanás contra uma pessoa sempre será a rejeição. Por isso,
Pais, muito cuidado com uma palavra. Desprezo. Muito cuidado, porque rejeição e desprezo são parentes, viu? Cuidado com, meu filho morreu para mim. Minha filha morreu para mim. Filho não morre para pai e mãe, a não ser que estes não façam jus ao nome que receberam e o papel que desempenham. Não faça isso, porque você precisa resolver coisa sua. Então, tenha cuidado, porque a maior investida do mal, já disse para você, enquanto Deus trabalha com aceitação, o mal trabalha com rejeição. Depois não vai falar que o filho é isso ou aquilo. Deus nos aceita incondicionalmente, Ele ama, aprova condicionalmente. E aí Ele corrige, Ele acerta, inclusive até nos reprova, como fez com Caim, mas nos ama. Toda rejeição, você que está me ouvindo aqui nessa sala, toda rejeição é uma mentira de Satanás sobre você. Toda rejeição é uma mentira, mas ela aloja tão profundamente que produz orfandade em nós e também esterilidade. E sabe o que é pior? É o que Deus me disse. E distância dele. Vai falar para uma filha que foi abusada pelo pai, deixada pelo pai, banida de casa, que Deus é pai, para você ver. Você vai criar uma crise dentro dela. Ela nunca vai entender. Se antes ser curada. Nós temos que prestar muita atenção, porque Deus procura gente na brecha para receber Jeftés. Passado de orfandade não resolvido, não redimido, para produzir um futuro, é normal a perda de filhos, destruição, família queimada. Inclusive, gente, eu tenho pensado muito sobre uma coisa. Quando Deus fala para mim, né, de que Satanás é o príncipe desse mundo, ele impera na rejeição, na falta de aceitação, de amor. Eu acho, vou falar aqui só para nós, é só um pensamento meu ainda. Não sei porque Jesus ainda vai me falar mais sobre isso. Mas sabe aquelas pessoas que se dizem ateus? Eu estou suspeitando que ateísmo é a religião dos órfãos. Porque se a orfandade produz distância, eu estou achando que o ateísmo é a religião dos órfãos. A pessoa tem aversão a Deus. E eu imagino que se pudéssemos pesquisar qualitativamente essas pessoas, nós iríamos encontrar cenários parecidos com esse. Deus anda perdendo muito quando nós não abaixamos, quando nós não descemos para ser curados lá na olaria. E ninguém pode se colocar na brecha, porque um líder levantado sem ser curado, ele é controlador, manipulador, quer que todos o sirvam e não sirvam a Deus. Nós precisamos muito dessa palavra que Deus está nos dando hoje. E é por isso, gente, que eu já começo a ver os ateus com outros olhos a partir de hoje. É por isso que Jefté coloca em risco a sua casa, você entende? Mesmo tendo constituído essa casa na presença de Deus, porque você viu que a filha dele era crente? A filha veio alegremente, saltando com adufes e danças. Celebrando, adorando. E foi essa filha que foi sacrificada. Por causa de perda de vínculos familiares. Porque queria provar algo que não provou lá atrás. Queria, por causa de coisas mal resolvidas, fez dessa maneira. Sacrificou sua própria família. Será que não é assim? Lembra da pergunta inicial? O que levaria um pai a isso? Essa é a pergunta de hoje, você se lembra? Será que em nome do sucesso pessoal? Será que em nome da prosperidade? Será que em nome do prazer sexual? Será que em nome do... Nós já estamos encerrando, viu? Já nós vamos entrar nas nossas músicas que Jesus preparou para hoje. Será que em nome do prazer sexual, em nome de um padrão de vida um pouco melhor, em nome de si mesmo,
sacrificamos os nossos filhos, queimamos os nossos filhos com abandono, lembra? Com rejeição, em nome das nossas próprias mazelas, porque é sempre assim. Será que Jefité foi mesmo um vitorioso? Será que vale as muitas vitórias que você e eu desejamos ter na vida a custo de queimar nossa família? Deus nunca aprovou sacrifício humano, Jefité. Deus jamais vai aprovar o sacrifício de uma família em nome de nada que seja pessoal. Que tipo de vitória um pai pode ter e uma mãe quando sua família vai pro ralo? Precisamos pensar no quanto nós ainda precisamos descer para sermos tratados. O tanto que nós ainda precisamos nos vulnerabilizar. A religião ajuda muito a não acontecer isso. Porque a religião te ajuda a ter um tipo, um estereótipo onde você se esconde muito bem atrás dele. E se você tiver um cargo de liderança, mais fácil ainda. E eu só falo para líderes, né? Como eu já disse para vocês ontem, eu tenho ciência disso. Então vocês que estão me ouvindo precisam vencer. Jeftés, as suas próprias mazelas. Sarar as nossas perdas de vínculos familiares. Lembra de Malaquias 4? Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não vamos permitir que essa família que está aí do seu lado, essa que está aqui do meu lado, perca vínculos. Vamos começar assim, pessoalmente. Vamos começar assim, familiarmente. Eu fico pensando que quem estudou sociologia na vida precisa estudar a Bíblia, porque a Bíblia tem tudo lá. Os problemas que nós temos na nossa sociedade hoje estão todos relatados na Bíblia. Vamos pessoalmente nos tratar hoje. Vamos agradecer a Deus por esse amor que nos ama incondicionalmente e que nos aprova condicionalmente. Lembra? Salvação, incondicionalmente. Conversão, condicionalmente. Não adianta você pensar que é de Jesus, tomando o caminho largo da religião. Zacar nunca esteve tão vivo em nós. Jesus nunca nos deu uma direção tão linda quanto está dando nos últimos dias. Ai, já deu vários, tenho até medo de falar isso, mas é muito forte o que Jesus está falando conosco hoje. E nem encerra por aí ainda, hein? Tem mais coisas ainda, eu sei. Esse é um culto que eu estou gravando para você ver de novo, para eu também ver de novo. É um culto para a gente elaborar sobre nós, e eu acredito que demora, porque são muitos detalhes, né? E a cada vitória vencida nesses detalhes é motivo de comemoração. E ainda que você não diga para ninguém, nem é por isso que você está se tratando, lembra? Lá do autoconhecimento, mas acaba vindo um ó, fulano já não é mais o mesmo. E agora, o que nós queremos dizer para Jesus? Obrigada, Jesus, porque um povo que talvez jazia em grandes trevas hoje, viu grande luz agora. Obrigada, Jesus, por clarear as coisas, que no fim nos faz voltar para você, que no fim nos faz chegar ao lugar que você sempre desejou para nós, no seu coração, partilhando dos seus sentimentos, porque quem está cheio de si não vai partilhar do sentimento do outro. É por isso que quando você cuida de si, você já cuida do outro. E hoje nós encontramos uma palavra que está nessa brecha, que Deus procura a gente nela. E nós queremos sim, Jesus, enfrentar os nossos processos, para amanhã também estarmos na brecha, para outros tantos, mas outros tantos não virão, enquanto esse e esse
não estiver resolvido. Pense muito antes de banir alguém da sua casa. Pense muito antes de desligar uma parte da família. Nós precisamos pensar muito nisso. Porque no final, Jesus, é tudo para que nós todos não mais nos sintamos órfãos, porque nós nunca fomos, para que nós não nos sintamos mais distantes de Ti, para que nós, juntinhos de você, como um filho do Pai. Obrigada, Jesus, porque essa palavra nos faz voltar para casa, porque essa palavra nos faz sentir o seu amor, porque essa palavra nos faz ser aceitos por completo. Que essa palavra possa encontrar um lugar no seu coração, um lugar de destaque, que essa palavra mude a sua história e mude a história da sua família. Não é tempo mais de choramingar, é tempo de agir dentro do que Deus tem nos entregado aqui. Feche os seus olhos, vamos agradecê-lo pelo clarear nessa noite. Agradeça a Jesus por essa palavra. Fale com Ele nessa noite. Feche os seus olhos. Jesus, contempla cada Jefté que está aqui. Obrigada, Pai. Povo que jazia em grandes trevas, viu grande luz. Povo que jazia em grandes trevas, viu grande luz. Por causa das ternas misericórdias de Deus, o sol nascente nos visitou. E aos que viviam nas trevas e na sombra da morte, esclareceu-lhes a luz. O mundo perdeu as cores, o pecado perdeu o brilho. O mundo perdeu as cores, o pecado perdeu o brilho. O que brilhava não brilha mais para mim. 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 O que brilhava não brilha mais. E até o sol se envergonhou, e as estrelas se ofuscaram diante do eterno brilho de sua luz. Diante do eterno brilho
dava a vida e esta era a luz dos homens. E o pecado não prevaleceu. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. E o pecado não prevaleceu. Oh mundo, onde está sua glória? Oh mundo, onde está seu brilho? Oh mundo, onde está sua glória? Oh mundo, onde está seu brilho? Diante do eterno brilho de Jesus. Diante do eterno brilho de Jesus. Tua luz brilhou para mim. Tua luz brilhou para mim. Tua luz brilhou para mim. Tua luz brilhou. Tua luz brilhou. Que brilhava não brilha mais para mim. Que brilhava não brilha mais para mim. Que brilhava não brilha mais para mim. Oh mundo, oh mundo, onde estão suas cores? Onde está sua luz? Onde está o seu brilho? Por causa da beleza do meu Senhor, o mundo perdeu as cores. Diante do eterno brilho de sua luz. Diante do eterno brilho de Jesus. Quando o brilho dele, quando essa luz como a de hoje invade os nossos corações, a nossa casa e a nossa vida, quando essa luz brilha de verdade, ele disse para mim que agora nos faz romper com as nossas âncoras. As âncoras que ainda nos prendem na jornada com ele. É como se a pessoa dissesse assim: eu luto, mas eu não consigo, eu não sei por que eu não consigo. Aí a pessoa às vezes volta sempre no mesmo lugar. Jesus está dizendo para você: filho, deixa a luz de hoje entrar. Ela é o caminho para ficar livre das âncoras, que vez ou outra ainda pesam e atrapalham o nosso relacionamento. Deixa a luz de hoje entrar, para que as trevas saiam de uma vez por todas. E ele manda nos lembrar também de algo, que ele nunca esquece de nós, que quando a gente esquece do amor dele, ele sempre nos lembra e nos chama de volta para esse lugar como o de hoje, e nos chama de volta para casa, e a nossa casa é ele. Aí o mundo perde as cores, aí o passado perdeu o brilho. É isso que Jesus quer. Volta, filho,
volta, desce para eu te curar. Deixa a luz entrar e vem para casa, vem para mim. Preste muita atenção nessa canção. Se eu me afastar, Jesus me lembra que eu sou com você. Se eu me desviar e te abandonar, vem me lembrar. Se eu me esquecer, se eu me afastar, Jesus me lembra que eu sou com você. Se eu me desviar e te abandonar, vem me lembrar. Leva-me de novo, leva-me de novo, de volta pro teu altar, ao teu coração. Leva-me de novo, leva-me de novo, de volta pro teu altar, ao teu coração. Leva-me de novo, leva-me de novo, de volta pro teu altar, ao teu coração. Leva-me de novo, leva-me de novo, de volta pro teu altar, ao teu coração. Se você não lembrar, quiser fugir e não voltar, te direi que eu sou teu pai. E se de mim se esquecer, eu irei atrás de você. Te quero comigo. Se você não lembrar, quiser fugir e não voltar, te direi que eu sou teu pai. E se de mim se esquecer, eu irei atrás de você. Te quero comigo. De novo, te busco de novo, de volta do teu altar, ao teu coração. Te busco de novo, te busco de novo, de volta do teu altar, ao teu coração. Ao meu coração, leva-me de novo, leva-me de novo, de volta do teu altar, ao meu coração.
E Jesus disse que esse culto era um culto de libertação. Era um culto em que ele ia desinfetar casas. Um culto onde ele ia oportunizar para todos nós voltarmos para o coração dele. Que você tenha vivido experiências só suas com ele. Se sentir à vontade, pode me contar, eu faço questão de saber. Os primeiros que vão sendo curados serão os primeiros que vão se colocar na brecha. Precisamos, o nosso mundo precisa, mas antes este mundo precisa e esta família precisa. Obrigada, Jesus, por cuidar das nossas famílias. Eu abençoo todos vocês. Amanhã, meninas, nós temos o nosso culto, de oração às 8 e de mulheres às 9. Provavelmente vai ser aqui no Zoom também. E nós vamos continuar falando sobre elegância. Vai ser muito bom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e encha vocês de paz. Um beijo. Vou abrir o microfone só para dar tchau e em seguida nós vamos encerrar. Deixa eu pausar essa gravação.